Eu não tinha histórico de doenças cardíacas. Estava preocupada com o câncer. Pensava em todas as coisas que ainda queria ver. Minha filha estava terminando a faculdade de medicina e ia se casar com um ótimo rapaz da Academia Naval. A cerimônia seria na nossa cidade. Eu queria muito viver, não morrer. Estávamos muito animadas com todos os preparativos do casamento, o chá de panela, ver os detalhes, a escolha do vestido de noiva, todas essas coisas. No entanto, nesse mesmo período, Sharon recebeu a notícia de que o câncer poderia ter voltado. Mais do que tudo, ela queria estar presente ao casamento da filha. A impossibilidade seria uma grande decepção. De repente, eu me senti fraca, muito fraca, e gritei pedindo ajuda. Os médicos vieram correndo. Quando a examinamos, a pressão arterial era praticamente inexistente. Na mesma hora, concluímos que ela estava tendo um ataque cardíaco. Eu estava consciente enquanto conduzia uma maca pelo corredor. Ela tinha falência do rim e não havia sangue fluindo para muitos órgãos vitais. Por isso, ela estava em um respirador artificial. Durante algumas horas, a situação foi muito ruim. Sharon tinha todos os sintomas de um ataque cardíaco, mas quando examinaram as artérias à procura de uma obstrução, os médicos ficaram surpresos com o que encontraram. Quando uma pessoa tem um infarto, normalmente há um estreitamento em uma das artérias que levam ao coração. No caso dela, quando fizemos o exame, as 3 artérias pareciam completamente normais, mas o músculo cardíaco estava extremamente fraco. Isso deixou muita gente sem entender exatamente o que tinha acontecido com ela. Só depois de analisar uma imagem de ultrassom, os médicos puderam entender o que havia acontecido com o coração de Sharon. Um coração normal assemelha-se a um punho, com os músculos contraindo em ritmo contínuo, de alto a baixo, enviando sangue para o corpo. O coração de Sharon parecia um vaso inchado, com a parte superior bombeando e a parte de baixo inflando com contrações pequenas e ineficazes. Tinha um formato bem incomum que normalmente não vemos no infarto. A parte superior contrai, mas todo o resto fica parado, e o coração não funciona direito nesse caso. Felizmente para Sharon, o Dr. Whitstein tinha visto casos semelhantes e deu até um nome a eles: Síndrome do Coração Partido. Demos o nome de Síndrome do Coração Partido porque os pacientes que apresentavam essa condição chegavam sempre com histórias muito tristes e estavam lidando com uma perda. A pessoa vinha com o coração que não funcionava direito e dizia: "Meu ente querido acabou de morrer." Ela estava descrevendo um coração partido, metaforicamente, e quando víamos pela máquina de ultrassom, ele parecia realmente partido. A questão é por que alguém que acabou de saber que o ente querido morreu, ou alguém como a senhora Lawson, de repente desenvolve essa síndrome. Ao compararmos os casos, os níveis de hormônios ligados ao estresse em pacientes da síndrome eram 4 ou 5 vezes superiores aos encontrados em pacientes com infarto. Isso mostrava que não era só uma reação normal ao nervosismo ou à tristeza. Era uma reação exacerbada à situação pela qual a pessoa estava passando. A senhora Lawson estava muito ansiosa naquela manhã, e os níveis de hormônios de estresse apresentados por ela eram altíssimos, muitas vezes superior a qualquer paciente de infarto e 35 vezes maiores que o seu ou o meu nesse exato momento. Ela chegou perto da morte e poderia ter morrido, mas uma das grandes diferenças da síndrome e de um infarto é que o tecido não morre, assim o músculo cardíaco se recupera sem um tratamento. Quando ele desperta, volta a bombear sangue, e já vimos pacientes que estavam muito doentes terem alta em 72 horas. Eu pude ir ao casamento. Foi melhor até do que esperávamos.
Parentes e amigos na nossa igreja, onde nossos filhos cresceram. Foi um desses momentos muito especiais que não queremos perder e eu não perdi. Fiz um check-up e meu coração está ótimo. O colesterol está um pouco alto, mas o coração está perfeito. Não houve dano algum. O formato estranho assumido pelo coração desaparece e o músculo cardíaco volta a bombear novamente. O coração não cresce, fica do mesmo tamanho e o coração da Sra. Lawson continuou do tamanho normal depois disso. Ela está muito bem, o que é típico de pacientes com a síndrome do coração partido. A doença cardíaca pode acometer qualquer um, mas pesquisas recentes têm revelado a influência da cultura e do ambiente na saúde dos nossos corações. Estudos feitos com imigrantes chineses nos Estados Unidos levaram a importantes conclusões a respeito das doenças cardíacas no mundo industrializado. Na China, eles têm um índice de doenças cardíacas muito baixo, menor que o daqui. Mas o que acontece quando se leva esses chineses para os Estados Unidos, onde as doenças cardíacas são muito mais frequentes? Podemos comparar os chineses nascidos nos Estados Unidos com aqueles nascidos na China, para ver, diante da mesma constituição genética, ou de uma muito semelhante, qual é a influência do ambiente. Eu não gosto de manteiga, acho gordurosa demais. O gosto é bom, mas não faz bem para o corpo. Como muita comida chinesa. Às vezes, comida vietnamita, sopa de macarrão, sabe? Peixe, frango, carne vermelha também. Gosto de carne. As pessoas mudam seus hábitos de acordo com o ambiente, mas essa mudança lenta costuma levar uma geração para acontecer. E o comportamento das pessoas tem uma grande influência nos riscos de uma doença cardíaca. Assim, pegar uma certa constituição genética e trazê-la para este país parece ter ligação com um risco maior de doenças cardíacas. A vida numa sociedade altamente industrializada parece ser perigosa para a saúde. E com esse estilo de vida moderno propagando-se para todo mundo, outras culturas correm um risco cada vez maior.